Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Lázaro e sejam bem-vindos à nossa aula nível 6. Hoje nós vamos falar sobre mamíferos. Nas aulas passadas falamos sobre diferentes reinos de animais vertebrados. Falamos sobre anfíbios, sobre peixes, sobre aves, sobre répteis e hoje nós vamos falar sobre os mamíferos. Dentre as principais características dos mamíferos, podemos destacar os pelos. Porque, como a gente viu nas outras aulas, nenhum daqueles grupos de animais possuem pelos, somente os mamíferos. Outro exemplo é que eles possuem glândulas mamárias. Então, quando uma fêmea mamífero ela dá luz a filhote, ela produz leite para que ele possa se alimentar. Então, por exemplo, a vaca produz leite para o bezerro e nós, humanos, que somos mamíferos também, quando nós nascemos, a nossa mãe ela produz leite para que a gente possa se alimentar nos primeiros meses de vida. Nós, mamíferos, também temos sangue quente. Por exemplo, o nosso sangue está em 36,5 graus. Outros animais, a temperatura é um pouco diferente, mas é sempre estável, geralmente quente, assim. E são vivíparos, ou seja, os mamíferos não botam ovos, com algumas raras exceções. Então o filhote nasce diretamente da mãe. Os mamíferos podem viver em diversos lugares. Podemos citar alguns que vivem na copa das árvores, como os macacos, os koalas, o bicho preguiça, porque eles se alimentam de folhas, então ali eles encontram o seu alimento. Temos também, a maioria deles vive na terra. Temos a zebra, o tigre, o leão, elefante, rinoceronte. Eles vivem na terra, pois ali eles encontram o seu alimento. Né? Cada mamífero vive onde ele encontra melhor o seu alimento. E temos também o golfinho e a baleia, que eles vivem na água. Como a gente falou nas aulas passadas, eles parecem com peixes, mas eles são mamíferos. Nas aulas passadas, nós falamos sobre a cadeia alimentar, que é aquele equilíbrio da natureza entre plantas e animais onde uns se alimentam uns dos outros. E falamos sobre como cada animal é importante e essencial, e os mamíferos não são diferentes, sendo muito importantes tanto na natureza, para a cadeia alimentar, como também na nossa alimentação dos humanos, pois eles nos fornecem carne, fornecem leite, entre outros elementos que são muito úteis para a nossa alimentação. Couro também é um exemplo. Também eles podem ser utilizados como animais de companhia, de estimação, como coelho, gato, cachorro, como tem também o cão-guia, que auxilia pessoas com deficiência visual, e temos os cães farejadores, que auxiliam policiais em operações de resgate e outros tipos de operações policiais. A destruição do habitat é uma das principais ameaças a todos os animais, incluindo os mamíferos, pois acaba com o local onde os animais vivem. Eles acabam morrendo no processo da queimada, do desmatamento também. Já a caça é um risco mais em risco de extinção. Por exemplo, leões, zebras, animais mais raros na natureza, eles são alvo de caça, que é algo que precisamos combater. E também as doenças, pois muitos mamíferos, por exemplo, a vaca, vacas, ovelhas, esses animais, eles são criados para a nossa alimentação. Então, quando você cria um animal em grande quantidade, por exemplo, grandes rebanhos, há risco da proliferação de doenças que ameaçam esses animais. E como podemos combater essas ameaças? Uma forma de preservar o habitat natural dos animais, principalmente dos mamíferos, é a área de proteção ambiental, que é aquela área de floresta que não pode ser desmatada, né, queimada, nem derrubada. Então, é uma forma de conservar os animais que ali vivem. Temos também a proibição da caça para proteger essas espécies, principalmente as espécies selvagens ameaçadas de extinção, e a vacinação para proteger os rebanhos, né, de gado, de ovelhas, de outros animais, das doenças que podem se espalhar ali. No Brasil, existem 775 espécies de mamíferos, dentre os quais alguns só são encontrados aqui. Por exemplo, o mico-leão-dourado, que é uma espécie de macaco, o tamanduá-bandeira e também o tatu-bola. Podemos utilizar algumas tecnologias para nos ajudar a proteger os mamíferos. Entre elas, os rastreadores, que a gente pode acoplar ele nos animais para entender os seus hábitos, por onde eles andam e como eles vivem, e assim encontrar meios para melhor conservá-los na natureza. Temos também as câmeras de vigilância, que podem ser colocadas na natureza e podem nos ajudar a detectar queimadas, caçadores e outros riscos para a vida selvagem. Uma curiosidade interessante são os animais que não se parecem mamíferos, mas eles são mamíferos. Por exemplo, o morcego. Como o morcego voa, ele parece uma ave, mas ele é um mamífero. Temos também o golfinho e a baleia, que vivem na água, que nadam, que se parecem com peixes, mas são também mamíferos. E temos também o ornitorrinco, que ele é um animal que vive na água e na terra, e ele bota ovos. Aí a gente pode pensar que por ele botar ovos, ele não é um mamífero,
mas mesmo assim ele é um mamífero. Na aula de hoje, nós aprendemos as características dos mamíferos, que eles têm sangue quente, têm pelos e os filhotes se alimentam do leite das mães. Eles podem viver tanto na terra, na copa das árvores, como na água. Temos até alguns mamíferos que voam e também aprendemos que eles são essenciais tanto para nós humanos como para o equilíbrio da natureza. Na próxima aula, vamos aprender mais sobre presa e predador e como funciona a cadeia alimentar e também as adaptações que cada tipo de animal tem, tanto para atacar e se proteger. E meus parabéns, você completou mais um nível. Nesse nível você ganhou mais 10 pontos, totalizando 59 pontos e 6 níveis completos. E nessa aula você também ganhou uma palmeira. Na próxima aula a gente se vê e até mais.